Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, gota do Evangelho no Lar. Toda quarta-feira nós temos o Evangelho no Lar, a gente faz o nosso Evangelho e grava, para que você que professa a fé sozinho em casa, só você de espírita, ou você que mora sozinho, ou você que tem dificuldade em ler em voz alta o Evangelho, explicar, enfim, né, mas quer fazer o Evangelho em casa, faz com a gente. Muitas famílias colocam no YouTube, na televisão, e aí se reúnem com a família, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, e aí fazem o Evangelho no Lar, que verdadeiramente é a visita de Jesus à nossa casa. Por isso que a gente faz. Nós fazemos o culto no Evangelho no Lar completo, oração inicial, uma leitura edificante, o livro que nós estamos estudando já há 52 semanas, portanto há um ano, é o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Alguém Deve Plantar. Nós vamos explicar direitinho o contexto que isso aconteceu e tudo mais. Vamos ler explicando. Na sequência, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, o item Parábola dos Talentos. Parábola dos Talentos. Talentos que na época era dinheiro, mas que na tradição da língua portuguesa do Brasil ficou talento como sendo habilidade, né? A gente vai explicar essa diferencinha e a importância de se falar por parábolas, porque aí ela resiste ao tempo, resiste às traduções, resiste à forma, e o que permanece é o fundo, né, que é tão importante para nós. Jesus, sábio, evidentemente espírito perfeito que é, sabia que era dessa forma que chegaria até nós nessa época, que estamos 2000 anos depois da sua vinda, da sua primeira vinda e do seu retorno, mais de 160 anos depois do seu retorno como espírito de verdade através do Espiritismo. Então, estudar o Evangelho, aprender as técnicas do Espiritismo para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou é a melhor opção que nós temos para evoluir, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. E já é uma gratidão que nós temos no coração pelo Espiritismo, né? Que bom que a gente já consegue entender tudo isso. Vamos lá. Circuito completo no final. A minha água já está aqui. Fluidificação da água com a oração final. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos então o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como você acha que é o rosto dele. Não importa como, tá? Desde que você associe que é Jesus, tá tudo certo. Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, demais não nomeados, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, cumprimentamos todos os demais, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor Jesus, invocando o Senhor e evocando esses nossos irmãos para que possamos ter um bom evangelho no lar, para que possamos aprender, para que possamos criar condições técnicas para vivenciar aquilo que o Senhor ensinou, que é o mais importante, vivenciar o evangelho. Não só estudar, mas se não estudar, como vivenciar, não é? Então já começamos agradecendo por isso. Agradecendo também, claro, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecendo também por tudo de ruim que nos aconteceu, porque afinal de contas já foi, já quitamos, já não devemos mais, já foi um passo importante e decisivo na nossa vida, já foi. Esse é o ponto. Muito obrigado, Senhor. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir, como sempre fazemos, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, o desejo de ser útil, o desejo de servir, o desejo de aprender que cada um de nós traz no coração, nesse Evangelho no lar, quando recebemos a sua visita à nossa casa. Então, muito obrigado por isso também, Senhor Jesus, porque muito antes de pedir, a gente sabe que o Senhor já nos concede, por seu acréscimo de misericórdia, muito, 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 muito mais do que a gente pode imaginar. E por isso, muito obrigado. Sabedores então, Mestre, da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado então o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. Alguém deve plantar.
esse é o tema do item do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. E Emmanuel sempre coloca um trecho do Novo Testamento e, na sequência, faz suas considerações. Esse trecho de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3º, versículo 6, ou versículo 6, Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Esse Apolo é um sujeito que vivia na cidade de Corinto, que era um grande defensor do Velho Testamento, e depois de um breve estágio com Prisca e Áquila, que foram os mesmos que abrigaram Paulo quando, logo depois que ele viu Jesus em Damasco e teve que sair fugido, foi para o deserto, ou Arábia foi para o deserto, e lá ele Paulo focou na sua profissão primária ou primeira de tecelão, e foi trabalhar com Prisca e Áquila, e lá, né, conheceu mais sobre Jesus, soube mais de Jesus, e passou alguns anos com eles, que retornaram com Paulo para Corinto, e lá para Éfeso, e lá o Apolo conheceu Prisca e Áquila e se informou mais ainda sobre o cristianismo, né? Que Paulo estava criando esse termo, estava divulgando esse termo mais precisamente, porque o Apolo conhecia muito o Velho Testamento, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, conhecia muito sobre João o Batista, mas faltava um pouco de informações sobre Jesus. E ele teve isso com Prisca e Áquila, e aí foi para Corinto, se estabeleceu lá na igreja, na sociedade cristã que Paulo havia criado na cidade de Corinto, que era uma cidade que existe ainda hoje na Grécia. Tem a Corinto Moderna, e dentro da Corinto Moderna tem os escombros da cidade de Corinto antiga, onde muitas pessoas visitam para conhecer e tudo mais. E essa comunidade de Corinto, Paulo escreveu as cartas, né, inclusive a linda carta, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, na cidade de Corinto. Essa carta do capítulo, é a primeira carta também, mas é o capítulo 3º que o Emmanuel coloca aqui, esse item, é porque havia uma divisão já na igreja de Corinto, que era uma cidade bastante complicada moralmente, algumas pessoas se identificavam mais com o Paulo, algumas pessoas com o jeitão do Paulo, algumas pessoas se identificavam mais com o jeitão de Apolo, que era um orador muito eloquente, muito bom. Paulo também era, mas quando era Saulo era mais. Quando ele se tornou Paulo, ele refreou muita coisa dele, então ele ficou um extraordinário orador, mas o Apolo era um pouco melhor. E o Pedro tinha a moral de ter estado com o Cristo. Então eram os 3 nomes que mais dividiam as pessoas de Corinto, né? Aqui nesse trecho que o Emmanuel colocou, só tem a citação de Apolo, mas se nós buscarmos outros trechos por exemplo, os versículos anteriores, nós vamos ver que Paulo faz uma citação, inclusive, a Pedro também. Fala, olha, presta atenção, não é o que Pedro falou, não é o que Paulo falou, não é o que Apolo falou, não é o que nós falamos. Deus é o ponto. Jesus é o ponto. Então é uma grande lição para nós verificarmos nesse ponto que Emmanuel ressaltou aqui. Eu plantei, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Que às vezes a gente fala, nossa, mas eu não vou no centro tal porque eu não gosto de fulano, eu gosto mais do centro tal. Seja espírita. Frequente o centro que você gosta mais, mas seja espírita. E não odeie o outro, porque não cabe no ser espírita o ódio de outros centros. Você não tem afinidade, não tem afinidade. Ninguém é obrigado a ficar com quem não tem afinidade. Não fala mal, não deprecia,
Não acha que você é superior porque frequenta o centro A, o centro B, e que outros que frequentam outros centros sejam inferiores. Cada um está no estágio evolutivo, cada um enxerga no outro aquilo que conseguiu colocar em seus óculos de bondade ou não. Então, pera lá, né? Essa vaidade de que eu tô certo porque eu frequento o centro A e o outro está errado porque frequenta o centro B, não é bem por aí. Claro, a não ser que estamos falando de um centro espírita contaminado, que ensine coisa errada, etc, etc. Aí tudo bem, né? Centro espírita focado em corpo e não em espírito, aí se fica com o pé atrás. Agora, cada um é livre para fazer o que quiser, né? Então, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É a lição do Paulo, de humildade do Paulo, nessa Paulo apóstolo, São Paulo apóstolo, se quiser, nessa carta aos Coríntios. Vamos lá. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, diz Emmanuel. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira e da colheita. Ninguém é superpoderoso. Após o esforço dos que plantam, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, em nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade numa lavra agrícola procede originalmente da providência divina. Se Deus vem de Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Eu acho que o grande ponto aqui é coragem. Coragem. Porque nós precisamos ter coragem para admitir aquilo que nós não somos capazes de fazer, coragem para assumir as responsabilidades que nós temos que assumir e coragem para discernir quando é covardia e quando é incapacidade. Acho que esse é o ponto. Porque evidentemente que se todos fôssemos líderes, a sociedade seria muito melhor. Mas não haveria liderados. Não é? Então, o líder seria bom para cada um de nós que fôssemos líderes. Mas enquanto há necessidade de liderar alguém, precisamos aprender em determinado momento. Então, às vezes surge a oportunidade para você, surge a oportunidade para mim de fazer algo, por exemplo, como a presidência de um centro, ou criar um centro espírita, ou criar um trabalho dentro da casa espírita, e a covardia nos impede disfarçada de humildade. E aí nós precisamos entender exatamente o que é cada uma das coisas. Às vezes eu pendo para a covardia e falo assim, não, eu não sirvo para ser líder de nada. Quem sou eu para ser presidente do centro? Quem sou eu para criar um trabalho? Alguém tem que fazer alguma coisa. Essa frase é do covarde, essa frase é do pessimista, essa frase é do derrotista. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu faço parte desse alguém. Semelhante situação acontece na política, por exemplo. A gente está muito
descontente com o governo, descontente com o procedimento de alguns membros do governo, ou a gente não está contente com aquilo que se colocou no Congresso. Às vezes a gente até confunde o Congresso com latrina e coloca o que é próprio da latrina no Congresso. Aliás, uma grande parte que está lá verdadeiramente se assemelha a isso, mas foi colocado lá por pessoas que votaram, por um motivo ou por outro. O fato é que, ao proferir, eu acho que alguém tem que tomar uma providência, eu estou terceirizando aquela atitude que caberia, por exemplo, a mim, de fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Dá trabalho, precisa de 1,5 milhão de assinaturas, então dá trabalho. Será que eu quero despender meu tempo, meu talento, minha habilidade, a pesquisa disso, a busca por isso, depois o engajamento de pessoas para conseguirmos isso, para chegar no Congresso e lutar por aquele projeto de lei? Muitos de nós não achamos até que seria interessante, mas a gente não. Então, estamos falando de uma coisa possível, mas que é difícil porque a gente já se derrota logo no começo. Porque, quem sou eu para fazer isso? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que tomar uma providência. São frases importantes. Eu me lembro certa oportunidade que houve uma grande crítica ao, ao Chico Xavier, às obras do Chico Xavier, e a crítica era gigantesca na televisão. E eu ouvi muitas pessoas, muitos espíritas indignados dizendo assim: alguém tem que fazer alguma coisa. A FEB deve tomar uma providência. Ué, toma a sua providência. Que providência você acha que deve ser? Se você acha que a providência deve ser essa, escreva para a FEB, ligue para a FEB, vá até a FEB, crie situações para que a FEB receba a sua indignação, crie um grupo, busque os descontentes daquela situação e intervenha. Esse é o ponto. Se a obra é de Deus, não importa quem plantou, reguemos, mas saibamos que é de Deus. Então vamos atrás disso, do seu objetivo. Não é papo de coach, evidentemente. É papo de espírito evoluído, que é o Emmanuel trazendo para nós. Nós podemos ser partícipes dessa, ou participantes dessa grandiosidade que é a criação divina. Nós somos coautores. Nós somos coautores. Estamos aqui para isso. Esse último parágrafo é extraordinário. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, que é o instinto que tem ali dentro da árvore. Como também vem de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. E se eu sempre ficar esperando que alguém faça isso e criticando alguém que se esmerou em fazer dentro de sua capacidade ou não, mas que fez, e eu ficar só como crítico, aí tinha um conhecido meu que falava assim: eu não suporto engenheiro de obra pronta. E que é engenheiro de obra pronta? Põe defeito nas coisas dos outros, depois está pronto, mas não estava lá para fazer e não traz a solução, né? Então, essa garrafa aqui ela é ineficiente, ela não, essa garrafa aqui, olha, eu estudei o projeto e se a gente mudar isso, então ela fica melhor, fica mais eficiente. Isso é uma crítica construtiva com a solução. Entendeu a diferença? Nós espíritas precisamos entender isso. Porque cada um de nós nasceu com uma habilidade necessária ou habilidades necessárias nessa encarnação. Chico Xavier, certa oportunidade, é uma história que já contei bastante aqui, ao voltar para casa,
depois do trabalho no centro, viu uma pessoa varrendo o chão, varrendo a calçada. Ele atravessou a rua, foi lá, deu um beijo na mão da pessoa, cumprimentou a pessoa e foi embora. As pessoas que estavam junto do Chico perguntaram: mas quem é essa pessoa que você foi cumprimentar, Chico, que você fez reverência? E o Chico teria dito: nunca vi tanta luz numa pessoa, extremamente evoluída e tudo mais. E alguém teria dito para o Chico, estou resumindo a história, contando no calor das minhas lembranças, tá? E alguém teria perguntado para o Chico: mas um espírito tão nobre assim, nessa situação? E o Chico teria dito que aquele sujeito tinha como missão vir pai de um espírito cuja reencarnação era extremamente difícil, extremamente complicada, e que só ele, com a evolução que ele tinha, seria capaz de transferir, mesmo que pouquíssima noção de cristianismo para aquela pessoa. Então me lembrei também do Quinto Varro, no livro Ave Cristo, de Emmanuel por Chico Xavier, que retrata justamente isso, né? O Quinto Varro no plano espiritual, já numa situação muito confortável, evolucionalmente falando, vendo o filho dele, Tassiano, desencarnado nos circos romanos, se divertindo com os cristãos morrendo, sendo devorados por feras, enfim, queimados, naquele delírio post-mortem, e adorando aquela situação, e ele pede então autorização ao plano espiritual para poder vir encarnar outra vez, vir para a Terra encarnar, para poder, de alguma forma, ajudar o filho. E é dado para ele o tempo de 100 anos, e nesses 100 anos ele consegue 2 encarnações e consegue fazer o filho, pelo menos, rezar o Pai Nosso antes de desencarnar. Então, é uma situação extremamente interessante, de espírito extremamente evoluído, que tem a capacidade de gerir aquela situação. Então, às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: nossa, mas eu não tenho nenhum talento, né, desses que ganham muito dinheiro, desses que a gente vê por aí, que a gente chama de talento, e são habilidades, são conquistas, não são dons, não é presente de Deus, não é nada, é conquista adquirida e prova. Todo mundo que tem um talento desse que nós interpretamos talento está em prova, não é? Mas enfim, e a gente às vezes fala: não tem nenhum talento desse, eu só vim para ser pai, só vim para ser mãe. E às vezes, independente de toda a força que você faça, de todo o trabalho que você faça, de anos e anos de dedicação, há uma melhorinha bem pequenininha na evolução do seu filho ou da sua filha. Você fez sua parte, porque ninguém muda o outro, né? A gente está aqui para ajudar o outro. E é uma missão dificílima, é uma missão bastante complicada, e tem que ter um talento gigantesco para isso. Senão não faz, não é? Então, alguns têm talento para plantar, alguns têm talento para regar, alguns têm talento para tirar a erva daninha, alguns têm talento para colher, trabalhando nessa metáfora agrícola. Alguns têm talento para distribuir logisticamente, né? Alguns têm talento para beneficiar, para ficar de uma forma consumível. Então, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua habilidade, né? Mas temos que saber que tudo provém de Deus, né? Na parábola dos talentos, nós vamos ver que ele fala em dinheiro, talento aqui é dinheiro, né? Mas que é dado segundo a capacidade de cada um. E isso é muito interessante para nós. Precisamos mesmo ter essa noção. Isso está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Aí diz Jesus: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos, dinheiro, tá? 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, 5, 2, 1, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, do mesmo modo, outros tantos conseguiu. Mas o que recebeu apenas 1,
cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento, e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde não puseste, de onde não plantaste. Por isso, como temia o Senhor, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde não pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E durante muito tempo foi interpretado choro e ranger de dentes como um inferno, como um local. Fato interessante, vamos lá. Talento aqui era dinheiro, então eu falo: te dei um talento, te dei R$1.000, $1.000, te dei $1.000. O que eu vou fazer? Esse cara é terrível. Eu vou guardar embaixo do colchão, quando ele volta tá aqui. Seus $1.000 estão aqui. Não te devo nada. Não, pera lá. Devia ter pelo menos posto no banco. Você é vagabundo, hein, amigo? Se tivesse posto no banco, pelo menos uma quirelinha eu tinha de juros ali, meu dinheiro não desvalorizaria. Né? Então você é vagabundo. Você some daqui. Você está despedido. Você não serve para trabalhar. Deus não vai despedir a gente. Não está na lei de Deus. Deus, na realidade, não vai fazer nada diretamente, né? Nós vamos ter outras oportunidades. Só que nós vamos precisar dar valor a esse talento, a essa habilidade, não tendo-a e querendo ter. E aquele que tem várias habilidades, mais habilidades ele desenvolverá, porque já percebeu que esse é o caminho. Quer um exemplo simplesinho? Você teve a oportunidade de ser mãe em outras encarnações. E por um motivo qualquer, seja ele qual for, justificável à sua cabeça ou não, você abandonou seu filho ou cometeu aborto. Certo? Isso vale para homem e para mulher, tá bom? Homem que abandona o filho, mulher engravida, o homem some. Esse vagabundo vai ter que prestar contas, evidentemente, né? Com relação a aborto, às vezes a mulher está tão fragilizada que ela é obrigada por pais ou obrigada pelo namorado, pelo marido, sei lá, e não consegue reagir emocionalmente, e embora seja culpada, seja coautora, o autor é quem obrigou a fazer. Precisamos deixar muito claro isso, porque é muito fácil jogar sua culpa em cima da mulher, né? Então, o que manda é a intenção, certo? Enfim. O fato é que na encarnação anterior aconteceu uma dessas situações. Nessa encarnação vem a infertilidade, porque aquele talento que foi dado que você não usou foi tirado. Essa habilidade, essa possibilidade, essa coisa maravilhosa que é a paternidade ou a maternidade, tem percalços, tem dificuldades? Tem.
é muito fantasiado, que é maravilhoso. Não, não é, muito difícil. Quem é pai, quem é mãe sabe que é muito difícil. Muito difícil, é pro resto da vida e muito difícil, né? Por isso que é uma habilidade. Ser pai, ser mãe é uma habilidade que uns têm, outros não têm. Certo? Uns têm 10 talentos, são extremamente capazes de fazer. Outros têm 5 talentos, são bons. E outros têm um talento só, então é mais ou menos, é mais parideira do que e parideiro do que pais, necessariamente. E tem aqueles que não foram bons, foram parideiros ou né? Parideiros apenas ou parideiras, que aí é retirado o talento e dado para aquele que tem 10. Aquele que tem 10 talentos, ou seja, ele já foi bom pai, já foi boa mãe, vai ser melhor ainda pelas habilidades que vai conquistando, e aquele que, né, não fez um bom trabalho, eu ia falar enfiou no nariz a vida, né, mas não vou falar, vou falar não fez um bom trabalho, então vai vir sem essa possibilidade, aí não tem. E faz tratamento, e faz tratamento, e faz tratamento. Às vezes até há uma melhora significativa e esses tratamentos que vão se fazendo por anos, 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 até que, né? Porque houve uma melhora da pessoa, houve um aprendizado, houve um arrependimento sincero das bobagens que fez em outra vida e um desejo gigantesco de ter um filho agora e precisa financiar essas pesquisas que serão importantes no futuro. Então usa todos os recursos que tem, todo o dinheiro que tem para fazer tratamento, mais tratamento, tratamento e acaba engravidando. Mas ainda tem um outro probleminha ali, tem um monte de crianças já prontas, já feitas, espíritos encarnados que precisariam de uma oportunidade. Essa pessoa ainda não está com talento suficiente para isso, né? Um talento só ainda não é capaz de adotar ninguém. 5 talentos talvez adotar, mas escolhendo a criança. 10 talentos não importa a cor da pele, não importa o jeitão da criança, o importante é dar um lar para quem precisa, porque tem os 10 talentos nesse exemplo que eu estou dando da maternidade ou da paternidade. Perceberam o que significam essas histórias de talento? Então não importa quem plantou a semente que deu origem àquela criança, não importa quem regou aquela criança que cuidou até agora, o importante é que Deus providenciou essa encarnação, permitiu essa encarnação e eu posso ter talento suficiente para continuar. Viu como tem várias vertentes para a gente ver? Então, se você tem dificuldade para engravidar, comece a trabalhar a possibilidade em você, a possibilidade de adotar. Comece a desenvolver seu talento, sua habilidade. Estou falando desse exemplo, mas em todas as áreas, evidentemente. Cada uma dificuldade que nós temos. Ah, Fábio, eu gostaria muito de ser músico, mas eu não consigo, eu não consigo tocar 2 notas seguidas. Estude. Força. Estude. Você não vai ser um violinista famoso, mas você vai sentir a emoção das notas sendo tocadas por esse instrumento maravilhoso. Entendendo a dificuldade que é. Ou seja, trabalhando aquele talento que você recebeu, que de repente é o talento da percepção, não são os talentos de tocar a música. A música mexe com a vibração das moléculas da água, dos cristais da água. Nosso corpo é composto, adulto, mais de 70% de água. Então, a música que eu ouço, o estilo de música que eu ouço, aquilo que eu ouço de música, interfere diretamente no meu corpo, diretamente na minha alma. Cuidado, inclusive, com o que você ouve. Os filósofos antigos diziam que reconhece um governo pela a intenção de um governo pelas músicas que ele promove para a população. Qual é o interesse por trás de jogar certas coisas na mídia, etc. Tudo isso é para se pensar. Estudar espiritismo é pensar.
Estudar o Evangelho é raciocinar. Tem coisas, cada um de nós tem, todos nós temos, alguma coisa que nós recebemos 10 talentos. No caso da parábola, 5 talentos, que nós recebemos 5 talentos. Todos nós temos. Todos nós temos em situações da nossa vida que nós recebemos 2 talentos. Ou seja, tem alguma coisa que nós temos alta capacidade e que foi dada a responsabilidade para nós máxima dos 5 talentos. E que por isso, nessa área específica, temos que produzir mais 5. Há determinadas habilidades nossas que são pequenas. Então, nós recebemos 2 talentos. Nós temos que multiplicá-las. E há situações nossas que nós somos muito ruins naquilo. É um talentozinho só que a gente recebeu. A capacidade nossa de entender aquilo é um talentinho. Não enterra. Não enterra. Pelo menos renda juros. Como que eu vou render juros disso? Eu vou fazer o basicão que é possível. Ah, Fábio, eu queria muito tocar violino. Tem condição de comprar um violino? Não. Tem condição de entrar numa escola do governo que tenha o violino? Tem, então entre. Não tenho, ouça músicas que tenham violino e tente identificar o som. Ouça música clássica e tente identificar as diferentes. Tem um grupo de violino que está tocando de um jeito, outro grupo de violino que está tocando de outro grupo que está tocando de outro. Tenta ouvir, tenta discernir isso, vá abastecendo o seu coração de boas coisas, de boas músicas. Nesse exemplo que eu estou dando, você está com o seu talento rendendo juros. Não tem condição de colocar em prática por uma série de situações? Está ouvindo, está abastecendo, está ali um pouquinho de juros você está gerando naquele um talento que você recebeu. Desculpa como estou velho demais, para. Aí está enterrando o talento. Entendeu? Só para a gente fazer um paralelo. Isso é extremamente importante. Em tudo na vida nós vamos encontrar, com todas as pessoas ao nosso redor, nós vamos encontrar quem recebeu 5 talentos, quem recebeu 2 talentos e quem recebeu 1 talento. Nós vamos estar em contato com essas pessoas o tempo todo. O tempo todo. E nós vamos ver aquelas pessoas que de 5 talentos produzem mais 5, aquelas de 2 talentos que produzem mais 2, aquela de 1 talento que produz mais 1 e aquela de 1 talento que enterra o talento. E nós vamos identificar facilmente isso. Facilmente nós vamos identificar. Tenhamos coragem de ver as diferenças e trazer para nós qual deles nós somos. A técnica extraordinária que o Espiritismo nos dá nesse sentido de trazer para nós é importantíssimo. Analisar. Ah, eu não consigo fazer porque o obsessor não deixa. Para de ser vagabundo. Ah, eu não consigo fazer porque eu não nasci para isso. Se você gosta, você pode ter um talento ou tirar o talento que você tinha. Faça por merecer para ter o talento, outra vez. E se você tem um talento, que gere pelo menos juros. Consegui fazer uma metáfora? Faça. Ah, eu adoro escrever, mas eu não tenho talento para escrever. Leia textos bem escritos. Analise como que aquele texto foi escrito. Hoje, com a internet na mão, com inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, você pode colocar um texto qualquer ali que você gostou e pede para ele analisar para você como que esse artista escreveu, o que que ele fez, qual que é... E o ChatGPT vai respondendo para você. Isso está no seu celular que você está assistindo agora, tem como baixar o ChatGPT de graça para ele fazer isso para você. E aí você vai escrevendo ali, vai entendendo, você está gerando juros para o seu talento ou credenciando-se para receber o talento de volta numa próxima situação. Nada está perdido, mas precisamos nos esforçar. E se você tem uma habilidade muito, muito grande dentro de você,
mas por questões como dinheiro ou porque os outros quiseram, você está fazendo algo diferente, repense. Repense. Você tem uma grande habilidade. Uma grande habilidade. Tem um magnetismo extraordinário. Eu consigo ensinar as pessoas e você está usando isso para ser um coach do mal. Você está desviando muito o seu caminho. Você vai perder esses talentos todos que você recebeu. Porque não está produzindo. Aliás, está gastando esses talentos desnecessariamente. Né? Se você tem grandes habilidades para construir e está destruindo, vai ser complicado. Né? Alguém tem que plantar. Alguém tem que regar. Alguém tem que colher. E alguém tem que cuidar. Não importa em qual lugar você esteja, faça o seu melhor em cada uma dessas situações, sabendo que a obra toda vem, evidentemente, de Deus, seja qual for o ramo que você se encontre. Então, se você vai fazer música, que faça música edificante, não música chata, música edificante. Chata no sentido de cada um de nós tem uma ideia do que é música chata, né? Se você vai fazer comida, faça comida edificante. Se você vai fazer obra de arte, faça obra de arte edificante. Se você faz, seja lá o que, roupa, faça roupa edificante. Faça tudo como se Deus estivesse vendo o que você está fazendo. Primeiro porque está. Mas principalmente porque a sua consciência está vendo. E por mais que nós adormeçamos nessa encarnação, assim que a gente desencarnar, ela acorda e não tem como pô-la para dormir outra vez de jeito nenhum. E a nossa consciência vai ser cruel com a gente, coisa que Deus nunca vai ser, mas a nossa consciência vai. E vai doer. Você vai. É isso. Quantas dores poderiam ser evitadas, né? Se nós levássemos em consideração tudo isso. Ah, Fábio, você fala de um jeito que você não precisa mais. Quem me dera. Eu vou falando, vai me dando um desespero. Eu falo, nossa, eu tô falando primeiro pra mim. Eu sou o primeiro a ouvir. E como eu tô gravando esse vídeo, vocês vão ouvir muito tempo depois de eu ter ouvido. Então, meu amigo, eu tô falando pra mim. Eu falo pra mim e compartilho. Olha que maravilha. Nossa. Então vamos lá. A água está aqui, vamos finalizar a fluidificação com a nossa parte magnética, nossa parte do fluido animal, que o plano espiritual já trabalhou aqui. Você vai colocar sua água aí, você vai fazer isso. Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados, guias espirituais nomeados e não nomeados, seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Senhor Jesus, obrigado pela visita, obrigado pela paciência, obrigado pela misericórdia, obrigado pelo acréscimo de misericórdia, obrigado por não ter olhado as nossas imperfeições e ter permitido o auxílio direto dos benfeitores em nós. Que a sua visita à nossa casa seja extraordinariamente boa para clarear a nossa mente, parafraseando a sua luz, evidentemente, para clarear a nossa mente, para que possamos enxergar de uma melhor forma possível os grandes desafios da nossa vida. Não importa quem plantou, não importa quem regou, o que importa é que podemos continuar daqui para frente, que a obra é divina, e entender que cada um de nós tem um talento específico, ou 2 talentos específicos, ou 5 talentos específicos. Então nós pedimos ao Senhor que nos ajude a interpretá-los, a entendê-los, mas principalmente colocá-los em ação. Quer seja para plantar, quer seja para regar, quer seja para colher, quer seja para distribuir.
Nos ajude, Mestre. É um pedido que fazemos de coração. Principalmente o discernimento, né? Para não sermos covardes e ficarmos escondidos atrás do pessimismo ou escondidos atrás do que quer que seja que a nossa preguiça vá nos ajudar a criar esconderijos, né? Sabedores então, Mestre, da sua presença em meio a nós, elevamos mais uma vez o pensamento até o Senhor para pedir que essa água tenha como fluido necessário de refazimento perispiritual e corporal os ingredientes necessários para atender as pessoas que cada um de nós agora vai formular o seu pedido. É isso, Mestre. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E que assim seja. É isso, meus amores. Quarta-feira que vem tem mais. Beijo enorme pra você que fica. Tchau.